Em nosso texto de hoje, Deus chamou Bezalel, que significa sombra de Deus. Este foi chamado para a construção do tabernáculo. Aquele que trabalha para o serviço do reino de Deus, que dedica sua vida exclusivamente ao serviço do reino, ele precisa ter convicção do chamado de Deus. Ele precisa acreditar que Deus usará a sua vida para realizar o chamado que lhe foi feito pelo próprio Deus. Quando você está na obra, não deve desanimar. Você precisa ter convicção do seu chamado. As lutas virão, as dificuldades surgirão. E o que fará com que você permaneça firme nessa caminhada é a convicção do chamado que recebeu de Deus. Deus falou com Bezalel e confirmou o chamado ao líder Moisés. É preciso ter convicção do propósito de Deus para a sua vida. Por exemplo, João Batista sabia quem ele era e por que ele estava no mundo. João Batista sabia que ele era o precursor do Senhor Jesus. Seu trabalho era preparar o caminho para a manifestação do Cordeiro de Deus. Paulo sabia quem ele era e por que ele estava no mundo e demonstrou saber até o momento em que seu ministério estava chegando no fim, ao escrever a última carta a Timóteo. Jesus sabia quem ele era e por que estava no mundo. Ministério não é carreira, é vocação de Deus. E toda carreira, seja qual ela for, é vocação de Deus. Se você acredita que foi chamado para ser um enfermeiro, essa é a vocação que Deus deu para você. É nela que você vai exercer o ministério para Deus. Se você acredita que Deus o chamou para ser advogado, essa é a vocação que Deus deu para você. Se você acredita que Deus o chamou para ser professor, médico, engenheiro, pintor, pedreiro, essa é a vocação que Deus deu a você. É o chamado dele para que você sirva no reino usando deste dom, deste conhecimento, desta capacitação, desta habilidade que lhe foi dada por Deus. Toda carreira é um ministério e uma vocação para aquele que a exerce. Uma vez que eu tenho convicção do chamado de Deus, eu preciso ainda ter convicção que Deus me capacitará. Deus não procurou quem tivesse habilidade. Deus deu as habilidades. Podemos ficar tranquilos, porque Deus, quando nos chama para fazermos algo, Ele nos capacita para a realização deste chamado. Por meio do Espírito Santo, Ele nos dará a habilidade, o conhecimento necessário para a realização da tarefa que Ele deseja que realizemos. Deus dá as ferramentas para o trabalho. Há pessoas que querem poder, unção, mas não trabalham. Há pessoas que trabalham, mas não têm poder e a unção. Nós precisamos equilibrar esta equação. Como? Eu preciso ter certeza daquilo que Deus tem para a minha vida. Preciso ter convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu posso confiar que Deus me dará habilidade e capacitação para que eu exerça aquela tarefa. Agora eu posso estar optando em realizar uma tarefa, uma profissão, a qual Deus não me chamou para realizar. E eu não tenho a graça e a unção, o poder de Deus para a realização daquela tarefa. E muitas vezes aquela tarefa se torna então um peso na minha vida. Eu gostaria de destacar algo
que eu considero muito importante na tarefa de Bezalel. Bezalel foi chamado por Deus para construir o tabernáculo. Bezalel foi chamado por Deus. Entretanto, Bezalel se colocou submisso à autoridade de Moisés. Durante o trabalho, Bezalel atendeu às instruções de Moisés. Bezalel foi chamado por Deus e colocado por Deus para a realização daquela tarefa, mas ele se põe debaixo da autoridade de Moisés. Só tem autoridade quem reconhece a autoridade do outro, quem se coloca sob a autoridade de outro. Para isso é preciso humildade. Quem recebeu a ordem para a construção do tabernáculo foi Moisés. Quem fez a construção e recebeu a capacitação para construir foi Bezalel. Embora Bezalel foi capacitado para a construção, ele não fez da maneira que talvez ele gostaria que fosse feito. Mas em submissão ao seu líder, ele fez exatamente como Moisés o ordenou a fazer. Bezalel ouviu seu líder e obedeceu esta autoridade. Temos que obedecer à autoridade da igreja, o pastor. Temos que obedecer à autoridade governamental. Temos que obedecer à autoridade da escola, diretores, professores. Devemos sempre respeitar as autoridades que estão sobre nós. Deus nos dá direção através das autoridades que estão sobre nós. Deus trabalha através da organização. Se você quer ser abençoado dentro do corpo que você faz parte, submeta-se à liderança deste corpo. A não ser, é claro, que esta liderança não seja submissa à palavra de Deus. A humildade precede a honra. O humilde respeita as autoridades e sujeita-se a elas. Lembre-se, Deus nos dá direção através das autoridades. Talvez você ache que a tarefa que você recebeu de Deus, o chamado, ele seja muito difícil. A profissão que Deus te vocacionou, a qual você deve usá-la para o reino de Deus, seja trabalhosa. Mas eu gostaria de confortá-lo dizendo a você que Deus sempre coloca em nossa caminhada alguém para nos ajudar no trabalho, para nos ajudar em nossa caminhada. Você sempre terá um companheiro. Em nosso texto, no verso 6, aparece Aholiabe. Foi colocado por Deus para ajudar Bezalel, para encorajá-lo, para ajudá-lo nas tarefas. Deus sempre coloca pessoas que nos fortalecem, que amam os nossos ministérios, que amam aquela vocação que foi dada por Deus a nós. Quem é o seu companheiro? Quem é aquele que anda com você, que te fortalece, que te ajuda, que te conforta, que te ouve, que te estimula, que te faz acreditar que é possível? Tem pessoas que trabalham só quando ela é líder, ou só quando o seu nome aparece. Não é capaz de ajudar quando não está na liderança. Pessoas que querem sempre receber o elogio. Mas existem pessoas que trabalham, mesmo não sendo elas reconhecidas, mas que fazem, ainda que outros sejam reconhecidos, porque fazem sempre para o Senhor. Fique atento. Na sua caminhada devem ter pessoas colocadas por Deus para te ajudar, para te levantar, para te socorrer, para te abraçar, para chorar com você, para rir com você, para se alegrar com você. Bezalel trabalhou com seriedade e dedicação até o fim de seu ministério. Devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Um solo rico, mas não cultivado, produz as mais opulentas fileiras de joio.
Na vida de Bezalel não faltou motivação para o trabalho, porque ele era um homem que tinha um ideal e um propósito, a saber, realizar a vontade de Deus. Ele tinha convicção plena do seu chamado e daquilo que Deus lhe mandara fazer. Deus te abençoe.